Esse empate do Flamengo contra a LDU está dando o que falar, rapaziada. Inclusive, tem palmeirense comemorando isso. Rapaziada, vou colocar aqui um corte do canal Turma do Amendoim. Olha só o que o André e o Lugó estão comentando aí sobre essa partida contra a LDU. Olha só o que eles falaram sobre essa partida, rapaziada. E durante as suas comemorações na live, né? A torcida rubro-negra invadiu, rapaziada, nos comentários. Ó, se inscreve no nosso canal, já deixa o like no vídeo e ativa o teu sininho de notificação para você não perder nada. Dedica os créditos ao canal Turma do Amendoim, o link está aqui na descrição do canal Turma do Amendoim para você que ainda não conhece, é um canal sensacional. Agora vamos assistir até o final este corte, que está sensacional, rapaziada. Se liga só. Altitude, para mim, é o maior adversário do Palmeiras também na quinta-feira. O Wellington, o Gelai, Lugó, cuidado com a onça. Calma, não tem nada de onça, não. Um abraço. O Paulo Locatelli, grande Paulo Locatelli, ó. Essa gestão desportiva da Leila é uma porcaria, renovando com esses bagre. Pelo amor de Deus, tá bravo aqui o Paulo Locatelli. E o Verdão Colossal, Bolívar tomou de 4 do Flamengo e Palmeiras fora de casa. Mas quinta-feira é em casa, né? Ó. Deixa eu colocar aqui a tabela, ó. O Libertad, olha a chave do São Paulo, hein? Chave do Flamengo tá aqui, ó. LDU tá em primeiro com 5 pontos. Se tivesse ganho hoje era 7, meu. Ou seja, se o Flamengo ganhar da LDU dentro de casa, passa a LDU, né? Já reverte. Então tá, o Central Córdoba joga amanhã, né? Amanhã com o Deportivo Táchira ou agora? Amanhã. Não, é quinta-feira. Quinta-feira tem Central Córdoba e Deportivo Táchira. Vamos torcer pro Central Córdoba abrir 7 pontos. Aí o Flamengo enfrenta na próxima rodada a LDU, é isso? Não, Central Córdoba lá. Central Córdoba lá. É o Central Córdoba lá. Então, Central Córdoba podia ganhar do Flamengo no próximo jogo. Ah, Central Córdoba ganha logo. Então podia, ó. E LDU enfrenta o Deportivo Táchira. Então, se acontecer o seguinte aqui, André, ó. Se o Central Córdoba vence quinta-feira, vai para 7. Se o Flamengo perde do Central Córdoba vai para 7 e o Flamengo fica com 4. Não, vai para 10 o Central Córdoba. Se o Central Córdoba ganhar amanhã, vai para 7. Se ganhar do Flamengo, vai para 10. Verdade. Aí fica 10. Se a LDU ganhar do Táchira, vai para 8. Vai para 8. Aí o Flamengo tem 2 jogos em casa. Aí o Flamengo tem 2 jogos em casa, que é LDU e Deportivo Táchira, que é para cravar as 2 vitórias. Olha, então o Flamengo ainda corre risco, hein? Se tivesse perdido hoje, eu apostaria que o Flamengo estaria fora da Libertadores. É que o LDU me pareceu um time muito fraco, Lugó. O Flamengo se salvou. O Flamengo foi melhor até durante o jogo, um pouco melhor, mas no finalzinho quase tomaram o gol. Quase tomaram o gol. Ó, então tá aí, ó, o grupo do São Paulo, olha o São Paulo, ai meu Deus do céu, tá? O Libertad com 6, São Paulo com 4, Aliança Lima com 4. E ó, vamos pro grupo do Palmeiras aqui, ó. Tem Libertad e São Paulo amanhã. O Tadieres é uma brincadeira, apanhou do Aliança Lima. O Tadieres perdeu pro Aliança Lima, é brincadeira. Ó, vamos pro grupo do Palmeiras então, direto, ó. Palmeiras tem 6 pontos, é o líder do grupo, sensacional a campanha do Palmeiras, né? E aí tem o Bolívar com 3. Ó, o Bolívar aqui, vamos ver os jogos do Bolívar aqui, ó. O Bolívar no primeiro jogo, ele perdeu de 4-2 o Cerro Porteño, né? Perdeu de 4-2 e depois venceu o Sporting Cristal em casa por 3-0. O que a gente falou, a altitude é um aliado muito forte desses times de fora, né? Da Bolívia, os times que jogam também no nível muito acima do nível do mar. E aí tem, quinta-feira, Palmeiras e Bolívar e Palmeiras, e tem Cerro Porteño e Sporting Cristal. Aí deve dar Cerro, né, André? Então o Cerro deve ir para 6 pontos. Pois talvez o empate não seja um mau resultado para o Palmeiras, né, André? Se tiver um jogo sempre empate é bom, que tira a força dos dois, né? Se bem que o Sport Cristal tem 0 pontos, né, Lugó? O Sport Cristal é um time muito fraco. O Palmeiras vai ganhar. Pensa bem. Não, mas se o Palmeiras perde, se o Palmeiras perde, iguala tudo, não, né? Complica. Se o Palmeiras perder, complica. O Bolívar alcança, o Cerro alcança. E aí, Palmeiras e Cerro vai ser um jogo de vida ou morte no Paraguai, Lugó. Palmeiras e Cerro vai ser o primeiro jogo do segundo turno, vai ser um jogo de vida ou morte para o Palmeiras. Então é importante mesmo, porque se o Palmeiras não pode perder na quinta-feira. Olha como é importante. Eu tava falando da vitória que tem que ir pra cima, não pode mas perder não, porque empatar você segura o Bolívar, né? Você tem o jogo de volta com o Bolívar em casa, que é um confronto direto, e não deixa o Cerro passar. Porque uma derrota, André, olha o saldo de gols do Palmeiras, que é ruim, né? Tá com 2 de saldo. Se o Bolívar ganha,
ele passa o Palmeiras em saldo de gols. Ele assume a liderança. No mínimo ele faz 1, né? Ele vai para 2 de saldo e o Palmeiras cai no mínimo 1. Se o Cerro golear o Sport Cristal, o Cerro vai ser líder. Não, uma vitória mínima do Cerro. Uma vitória mínima do Cerro e uma vitória mínima do Bolívar, o Palmeiras vai para terceiro do grupo. Não, então, o Cerro assume a liderança. Se o Cerro tiver uma vitória mínima, o Cerro, com um gol a mais, ele pode assumir a liderança. Isso. Não, então, mas o ponto é o seguinte: se o Bolívar vence o Palmeiras e o Cerro vence o Sport, o Palmeiras fica em terceiro do grupo. É fato isso. Está aqui a tabela para vocês verem. Então a importância do Palmeiras não pode perder na quinta-feira. Talvez por isso o Abel preservou o time. Não posso colocar o Vitor Roque. Vamos ver. Então tá aí a tabela do campeonato. Importante, o Palmeiras tá na liderança. Olha, importante ter vencido os 2 jogos, hein? Porque esse grupo, o Sport Cristal virou saco de pancada. E o empate na primeira rodada teria sido trágico. O empate, olha, aquele golzinho que salvou o Palmeiras da Bacia das Almas, olha, foi fundamental pro Palmeiras poder seguir aqui em primeiro lugar, né? Ricardo Moraes, cheirinho, 2 jogos sem gol. Cadê o ataque poderoso? Tá mandando o Ricardo Moraes. Ô, André. Contra o Vasco, hein? Eles não fizeram o gol contra o Vasco e não fizeram hoje de novo. Realmente. E o Pedro jogou, hein? O Pedro entrou no segundo tempo. O Flamengo hoje jogou com o breque de mão puxando. Não é que assim, Lulu, já puseram tanto o Felipe Luiz, é o novo Guardiola. Gente, é um endeusamento tão cedo das coisas. O time joga, o Flamengo jogou no Campeonato Carioca, os caras colocaram o Felipe Luiz como se ele fosse o novo Guardiola. Mas jogou Campeonato Carioca, gente. Jogou Campeonato Carioca. Não é baliza para ninguém. Não é parâmetro para ninguém. E aí já coloca um cara como se fosse o supra-sumo do não sei o quê. Então, Lugó, assim, são certas coisas que acontecem no futebol, da mesma forma que vai para a desgraça rapidamente, os caras colocam na lua rapidamente também. A queda depois é maior, hein? A queda depois é maior. O 4UFC virou membro do canal, vai participar do grupo mais corneteiro. Rapaziada, seja membro do canal, que a Larissa tá consolidando, viu, André? Vamos lançar a caneca número 2, a Eu Sobrevivi 2, com os nomes dos bagres dos últimos anos, hein? Ó, o Flamengo tá comemorando aí o empate, hein? Olha, eles estão comemorando. Comente a possível escalação do gol, já comente sobre o Palmeiras. Olha o Pedro soltou lá, tô no Instagram aqui do Paparazzo Rubro Negro, um abraço lá pro Gabriel, tá sempre aí comigo aí, falando pelo telefone. Ó, tá aí, André. Pedro após LDU 0, Flamengo 0. Tem mais 3 jogos pela frente. É buscar esses 9 pontos que faltam para conseguir a classificação. 6 pontos já é suficiente, né, André? 10 pontos classifica? Tem chance de classificar. Muita gente já classificou com 10 pontos. Vai depender do Córdoba, se vai ganhar os 2 jogos dele em casa. A LDU mostrou-se um time muito fraco, muito fraco. A LDU não aguenta o Flamengo no Maracanã. Então, assim, vai depender muito desses confrontos. Dá para classificar com 10? Até dá, mas é arriscado. É arriscado. Após o empate com a LDU, o atacante Pedro projetou os próximos jogos do Flamengo, próximos passos do Flamengo na fase de grupos. Infelizmente não veio a vitória, agora a gente ganha deles lá em casa. Estamos confiantes que no Maracanã vão resolver e não tem resolvido muito, né? O Flamengo tá correndo risco, né? Para quem saiu como favorito, quer bater em todo mundo, quer ser o primeiro do grupo. Quem perdeu do Córdoba em casa não dá para falar muito, né? É melhor ficar quieto, trabalhar e ganhar os jogos para depois falar, porque para quem conseguiu perder pro Córdoba dentro de casa... Não tá fácil não a vida do Flamengo não, viu? O Denis Moraes, nomes de bagres na nova versão, é isso aí. O pessoal tá mandando aqui, não sei se é rubro-negro ou não, Ricardo Alves Lugó, sou o Flamengo, Felipe Luiz, tem que cair hoje. Será que é fora Felipe Luiz? Palhaço, mito rubro-negro, Fernando Gil, pessoal do Urubucã, é fora Felipe Luiz, André? Pessoal tá... Eu sei. Mito rubro-negro aqui, hashtag, vamos colocar aqui. Futebol brasileiro é um moedor de técnico, não tem... Peraí, o Roger cai no Sul hoje. Aliás, o Corinthians sem técnico. O Roger cai no Sul hoje com essa derrota do Inter. Vou colocar aqui, André. Vou colocar aqui, Gol do Inter. Fora Felipe, gol do Inter. É fora Felipe Luiz, André? É fora Felipe Luiz? Gol do Inter. Gol do Inter. Hashtag fora Felipe Luiz. Queria ouvir o pessoal do chat aqui comentando se é isso mesmo.
Ô, arquibancada fora, Felipe Luiz, futebol é cobrança. Flamengo não é teste, ó. Esse é rubro-negro. Esse é rubro-negro. Olha a crise no Flamengo. Crise no Flamengo, Lugol. Crise no Flamengo, André. Crise no Flamengo. Fora Felipe Luiz. Já é o segundo da live, hein? É o segundo que pede fora Felipe Luiz, hein? Crise no Flamengo. Crise no rubro-negro, hein? Olha... Felipe Luiz na seleção. Felipe Luiz na seleção. Boa! Felipe Luiz na seleção é campanha, André. Tenho certeza que o Paparazzo vai apoiar. Hashtag, rapaziada, Felipe Luiz na seleção brasileira, lá é o lugar dele. A seleção nasceu para Felipe Luiz, André. O que você acha? Hashtag, vamos fazer campanha, rapaziada. O Paparazzo vai aprovar, todos os rubro-negros vão aprovar Felipe Luiz na seleção. E aí o Flamengo melhora aí no Brasileiro, na Libertadores. O que vocês acham, rapaziada? Não, o Tite recusou o Corinthians, quem sabe agora aceita o Flamengo de volta. Pode ser, volta o Tite. Grande contratação. Felipe Luiz é estagiário, você viu, Lu? Olha, Felipe Luiz é estagiário. O Carlos Baggio dizendo que era estagiário. Um abraço pro Carlos Baggio. Fora Abel, o pessoal não quer perder o foco no Fora Abel. Dorival no Flamengo. Dorival caia bem no Flamengo, hein? Felipe Luiz na seleção, o pessoal já tá pedindo, O Ronieri Bandeira alugou, a tendência é cada vez mais estádios vazios, ingressos caros, violência e o torcedor de time pequeno ainda fica boladão com o VAR. Tá cada vez mais difícil ir pro estádio. É verdade, né, André? O Botafogo do Paraíba vendeu o jogo que seria o jogo da vida deles contra o Flamengo, vendeu o jogo pro Maranhão. A torcida do Botafogo da Paraíba tá pé da vida. Não vai ter a chance de assistir o jogo do time deles contra o Flamengo, queira ou não queira, um time de expressão como o do Flamengo, os caras iam receber o Flamengo lá e não vai poder, os caras vão jogar na Paraíba, o jogo na Paraíba, vão jogar no Maranhão. Pô, futebol brasileiro não existe, cara. Tá aqui o Guedes dizendo que o Tite no Flamengo de novo e o Bruno Henrique, flamenguista, é emocionado, acha que vai golear todo mundo e ganha tudo que disputa, sendo que ninguém ganha tudo que disputa. Desse jeito, nem o Guardiola dá jeito. Muito Nutella. Tá fazendo uma crítica ao torcedor rubro-negro aí, o Bruno Henrique. Assim, eles põem o Flamengo num patamar que não é o patamar do Flamengo. Eles põem o Flamengo, eles acham que o Flamengo de Jorge Jesus... O Flamengo de Jorge Jesus, o Gabigol fazia gol. Vocês têm ideia do que nós estamos falando? São 6 anos que isso não acontece. Então, assim, o flamenguista põe o Flamengo como se fosse estratosférico. E está muito longe de ser estratosférico. Mas não dá, o Maurício colocou aqui, 500 pau ingresso não dá, né, André? Muita coisa, não, né? Tanto é que o jogo do Flamengo contra o Vasco não teve lotação. Alguns jogos do Flamengo tiveram metade do Maracanã, coisa inédita de acontecer, né, Lugol? É impressionante, viu? Impressionante. O TS colocou que o flamenguista parou no tempo. Eu acho que, não sei, André, eu acho que tá uma incógnita isso. Acho que o Flamengo tinha uma expectativa de começar melhor, mas o Palmeiras começou pontuando mais que o Flamengo. Talvez não jogando tanta bola, mas pontuando mais que o Flamengo. No Brasileiro e na própria Libertadores da América, né? Pegaram aquele jogo de juventude como se fosse a base do... Não, esquece, aquilo lá é uma coisa fora da curva que não vai acontecer toda hora, não. Pegou um dia feliz, que tudo que foi entrou, tudo deu certo. Flamengo é bom time, tem bons jogadores, mas não está jogando isso para o flamenguista sair arrotando do jeito que arrota e bate no peito, Lugol. E o João Paulo colocou aqui, futebol virou esporte de rico igual golfe, né? Tá muito caro o ingresso. Nossa, muito caro. O pior é que os dirigentes... É o do Borogodó, hein? Assistir. Não, pior que os dirigentes... Não, pior que os dirigentes não estão fazendo o mínimo esforço para mudar. Nada. Os estádios vão ficando vazios. O estádio vão ficando vazio. Ué, em Barueri, Lugol, não era melhor assim, põe o sócio torcedor para comprar, o que sobrar de ingresso, vende para preço popular para o pessoal da região. Ingressa 30 pau. Porra, aí você tem. Para que adianta você ter metade da capacidade de Barueri com ingresso caro, quando você pode ter o estádio lotado com a metade do preço, que seria a mesma coisa do que o estádio a metade. Lugol, é isso que lota o estádio e ganha a mesma coisa com o estádio com metade dos torcedores. Põe um setor mais... Põe um setor, né, André, para pessoas que não podem ir, mas parece que o pessoal não tem boa vontade. O pessoal não tem boa vontade de fazer isso. Pau o ingresso, qual é o problema? Ficou lá um setor, todo mundo vazio no setor superior, Lugol.
Ó, o Eliseu Oliveira colocou aqui, Lugó, não é só os ingressos caros, o estacionamento também Verdade. é um absurdo. É 70, 80 contos no estacionamento, é verdade. É tudo. É verdade. Não, ó, é o ingresso, é o estacionamento, é a comida, é o lanche. Se você comer um lanche lá, você tá lascado. É tudo. É a falta de segurança que também existe, né? É a questão do mau futebol, do espetáculo também, que você vai pro jogo. Principalmente. Assim, para mim o espetáculo é a primeira coisa, tá? Porque quando você tem um futebol bom, jogadores de qualidade, te tira de casa. É o que eu falei, é o que a gente sempre comenta aqui. Você acha que eu vou sair de casa para ver o Facundo Torres e o Flaco Lopes, gente? De verdade. Ou seja, se o Abel não colocar o Vitor Roque e o Paulinho, até essa pra questão de levar o torcedor pro estádio, não tem quem resista, gente. Nem isso, ele é inimigo disso. Eu prefiro ficar no radinho do que ter do que ter a aberração de ver Facundo Torres e Flaco Lopes em campo, de verdade. Imagina se o Abel nascesse americano, ele já tinha falido. Vai, André, vai complicar. Nós colocamos a tabela aqui. Se eles vão ter que ganhar os 2 últimos jogos e torcer para outro resultado, Lugó. É isso aí. Ó, tá colocando aqui, ó, 500 conto pra pipoca ser de graça. Ah, meu Deus. Ó, eu concordo com vocês. Perder já era. O Flac bancada, Lugó e André, Deportivo Táchira, o ponto contra a LDU que vai vencer. Se perdermos, somos eliminados. Basta ver a tabela. É o que nós falamos aqui. Nós falamos aqui, a análise da tabela foi que nós analisamos. E o Paparazzo não tem razão de cuspir marimbondo? Ah, você não é torcedor, não pode criticar, tem que apoiar. Tá na merda, fazendo merda e você apoiando. É impressionante, Lugó. Apoiando, batendo palma. Ah, não, isso para mim... Ó, o Estema colocou aqui, ó, a pior coisa que tem é o Flamengo passar em segundo. Olha o Botafogo no ano passado. É verdade, né? Porque se você fica em segundo, você cai no outro pote, né? Você cai do outro lado. E aí os cruzamentos... É que o Botafogo tem um time muito bom. O ano passado ele foi campeão, né, Lugó? Mas ele sofreu, passou por Palmeiras, passou por São Paulo, passou por times difíceis, cara. O Botafogo podia ter ficado no meio do caminho. O Botafogo quase perdeu a classificação para o São Paulo. Se não é o tal do Caleri perna dura, amigo do Lugó, perder aquele gol, o São Paulo tinha tirado o Botafogo. O São Paulo tinha tirado o Botafogo da Libertadores. Ó, tá colocando aqui, ó, o cara Flodano, eu já vou cortar ele aqui, ó. Suspender aqui o Wanderson França. Pronto, tá suspenso, pronto. Flodô é tchau. Flodô no chat, ó, é rua. Eu não bloqueio ninguém, mas Flodô, um abraço aí ao Wanderson França, vai embora, vai. Tá suspenso aqui do canal. Não adianta, os caras querem... Vou banir, ó, já vou banir. Não vou nem dar suspender, vou dar banir, pronto. Ó, o Lucas perdeu um pênalti, tá colocando aqui o João Paulo aí, ó. Lucas perdeu um pênalti aí, ó. O Lugó, o André aí comemorando este empate do Flamengo contra a LDU, hein? Mas se bem que a vida do Flamengo não tá lá essas coisas boas não na Libertadores, né, rapaziada? Algo complicado, o Flamengo deveria ter vencido essa partida, mas também o empate não foi tão ruim assim, né? Não foi tão ruim, pior do que a derrota, né, rapaziada? Mas aí, o que vocês acharam de tudo isso, sobre essa partida que o Flamengo fez contra a LDU? Comentem aqui embaixo, quero saber da opinião de vocês, torcedores do Flamengo. Bom, se inscreva no canal, hein? Deixa o like e ativa o sininho de notificação para você não perder nada. Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras.